Vamos continuar hoje mais algumas pragas. Êxodo capítulo 9, a partir do verso 1. Vou fazer apenas uma leitura pequena, ou a leitura de um pequeno texto, e depois falaremos sobre essas pragas aqui do capítulo 9. A praga sobre os animais. O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. Meus queridos, nós estamos aqui estudando esse momento da história do povo de Israel, do povo hebreu, o momento que o Senhor está os preparando para sair do Egito. Nós já dissemos aqui, é importante frisar, que o Senhor endureceu o coração do faraó, porque havia uma necessidade. E qual era a necessidade? Não somente que o povo egípcio conhecesse o poder de Deus, mas também que o povo hebreu, que o povo de Israel, que o povo do Senhor, eu ia usar uma palavra, se lembrasse, mas eu nem sei se eu posso dizer isso, mas que conhecesse, que tivesse um encontro com o poder sobrenatural do seu Deus. Porque veja bem, eles estavam ali há mais de 400 anos no Egito. Então já envolvidos com aquela falsa adoração, aqueles falsos deuses egípcios, a mente deles conturbada com todas aquelas distrações egípcias em relação à adoração, ao culto, à religiosidade. Então o Senhor decide endurecer o coração de Faraó para mostrar a sua glória e o seu poder. E esta glória e seu poder seria manifesta não somente aos egípcios, mas também o seu povo precisava conhecer. E o Senhor faz de maneira extraordinária. Ele começa a humilhar, a vencer Deus egípcio. Ele começa em cada praga a mostrar que ele é maior, que ele é soberano. Ele começa a revelar a dimensão do seu poder, vencendo Deus dos egípcios. Então, nós já falamos de alguns deles e hoje queremos falar de outros deuses que são vencidos quando o Senhor manifesta o seu poder, lançando sobre a terra do Egito aquelas pragas. E queremos fazer, claro, uma associação de tudo isso, de todas essas figuras, Faraó com Satanás, o Egito como a escravidão do pecado, o monte de Deus como lugar de adoração, lugar de encontro ao Senhor. Então, quando o Senhor dá o comando aqui, deixe meu povo sair para adorar, o que o Senhor estava mandando Moisés dizer ao Faraó dizia respeito ao que ele tinha dito lá atrás, quando ele se manifestou a Moisés e falou assim: olha, você vai lá buscar o povo e traga o povo aqui para me adorar. Traga o povo aqui neste monte, o monte de Deus, o monte Sinai, o monte Horebe. Traga o povo aqui para me adorar. Então, Moisés vai ao faraó e aqui mais uma vez ele diz esta frase: o Senhor, Deus de Israel, disse: deixe meu povo sair para me adorar. Eu acho tão lindo. Tô aqui ouvindo o Fabrício falar e tá vindo coisas na minha mente assim que eu nem tinha pensado ainda. Sobre o que Deus faz, o que Deus é capaz de mover quando Ele quer que a gente se aproxime dEle. Você precisa entender que quando Deus fala, eu quero que vocês venham nesse monte me adorar, é porque Deus quer intimidade com o seu povo. Deus quer comunhão. Deus quer um coração que adora Ele, porque Ele sabe que o coração que adora a Deus, que tem essa comunhão e essa intimidade, é um coração que não precisa de mais nada. Então, o que Deus não vai fazer nesse Egito para que o seu povo possa ser livre para o adorar? Gente, isso assim, tá pulsando no meu coração agora, nesse momento. Como Deus quer que você seja livre para poder adorá-lo.
E o que Deus tiver que fazer para te tornar livre, Ele vai fazer. Na verdade, Ele já fez. Gente, eu acho que essas pragas, essa forma de Deus libertar seu povo desse jugo, desse Egito ruim, é a história da redenção. A história da redenção que Deus vai libertar. Quando Jesus vem, Ele vem para nos libertar também. É a história mais linda de libertação que a gente poderia pensar em viver. Então, se Deus tiver que destronar todos os deuses para que o seu povo seja livre, Ele vai fazer. É isso que Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Deixa eu fazer um spoiler aqui interessante. Olha só, Letícia falou uma coisa muito importante aqui. A libertação do povo de Deus do Egito é um retrato da redenção. E você conhece a história, né? Você que conhece a história sabe que ele vai mostrar só, depois que olha só, vocês vão conhecer o meu poder vencendo todo e qualquer Deus falso que exista. E vamos tocar alguns pontos aqui hoje sobre, às vezes a gente olha toda essa mitologia egípcia e fala, isso aí é uma bobagem, né? Isso aí, nossa, que coisa ridícula, um Deus com o corpo de homem, cabeça de touro, Mas às vezes nós constituímos também os nossos deuses. Então o que o Senhor faz é, olha, eu sou poderoso e maior do que todo e qualquer Deus que vocês possam criar na mente de vocês, que vocês possam conceber. E a forma de vocês se relacionarem comigo, aí Ele faz, Ele ensina a celebração da Páscoa. Como que vocês podem se conectar definitivamente comigo? Através do Cordeiro. Então é só um spoilerzinho aqui, mas para você perceber que Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus é perfeito e a didática de Deus é extraordinária. Então, só guarda isso no seu coração. Toda essa história que a gente está contando do Egito, todas essas pragas, era um Deus se levantando a favor de um povo que Ele queria dizer, eu quero me relacionar com vocês. Só que aí, onde vocês estão, com todo esse emaranhado de coisa errada, não vai rolar. Então, eu vou arrancar vocês daí. E é isso que Deus está falando para você nessa manhã. Se você está embrenhado em qualquer Deus, qualquer pecado, Ele quer te arrancar dali. Mas você também tem que querer sair. Eu tenho que querer sair de lá. Então, assim, só para você, só uma explicação aqui para quem está anotando, né? As pragas, os deuses. A gente está falando aqui da morte dos animais, foi a 5ª praga. E aqui, gente, só nessa praga aqui, Deus já destrona um monte de deuses, tá? Lembra que a gente falou que eles adoravam a vaca, o touro, eles tinham adoração a esses animais? Então, aqui já tá dizendo que a deusa Hathor, que era a deusa que tinha ela tinha um semblante de vaca. Se você olhar na internet, você vai achar a foto dessa deusa. Então, essa deusa não foi capaz de se salvar. Anute também, né? Deus Anute. O que mais? Aqui tem o Deus Apis. Esse Apis ou Serafis aqui, ó. Ele tinha corpo de homem e cabeça de touro. Então, aí, ó. Aí, o que acontece? O que o faraó tá enxergando? Esse Deus não vale de nada. Porque o Senhor vai lá e mata os Mata todos. Mata todos. Só que aí... Pode falar. Aí que vem, gente. Mais uma vez. Aí Faraó fica sabendo que o rebanho dos hebreus estava intacto. E isso choca ele. Porque a Bíblia diz que ele manda saber se aconteceu com o rebanho lá tá na terra de Gósen. E aí vem a notícia. Faraó, não morreu nenhum lá. Aí isso aí dá uma crise no coração de Faraó. Agora eu acho muito lindo, amor, pensar que de fato não podia morrer o rebanho dos hebreus, porque era com esse rebanho que eles iam também sacrificar em adoração a Deus lá na frente, né? Então, Deus tem um plano em tudo. Deus tem um plano em tudo. Então, gente, vocês entenderam? Morreram os animais dos egípcios, não morreu nenhum animal do povo hebreu, e aí Faraó fica muito mexido, diz que vai libertar o povo, mas aí ele volta atrás, e aí vem uma próxima praga. Quer falar da próxima praga, amor? Pústulas. As feridas, né? São feridas no corpo, né? A Bíblia fala que são feridas purulentas, né? Então, mais uma vez, o Faraó se nega a deixar o povo sair. Então, aí agora vem essas pústulas, essas feridas. Nojento deve ser, né? E devia cheirar mal também, né? Devia cheirar mal. Então, a praga agora vem a humilhar uma outra deusa que eles chamam de Neith. Né? Alguns escrevem Neite, outros escrevem Neith, com TH mudo,
que na verdade é a chamada rainha de todos os deuses. Ela, inclusive, ela é criadora e sustentadora do universo, ela cuida de todas as coisas. Então aqui nesse momento o que acontece, inclusive ela que cria Ra, que é o Deus Sol. Então todo aquele emaranhado de crendices deles, ela não foi capaz até agora de dominar e controlar nada, e mais uma vez agora a Neith, a rainha das deusas ou a rainha dos deuses, ela não consegue controlar esta... Imagina o seguinte, que ele joga, né? Não é isso? Foi dessa que ele joga pega as pó cinzas. de uma que faz assava pão, como é o nome? De uma... Tá um nome aí, eu esqueci. O quê? Não. De um forno. Sim, o forno de olaria. Isso. Tava tentando lembrar. Ele joga pro alto e começa a ir ferida em todo mundo. E aí, inclusive os magos, né? Aqueles magos que já tinham corrido já, porque não conseguiram reproduzir. Né? Tem isso aí. Eles também ficam todos machucados. Ou seja, e eles saem da presença de Faraó, eles correm. Porque olha só, gente, porque esses caras, eles eram como que intercessores, né? Eram homens importantes. Então, nem eles conseguiram se guardar dessa praga, das feridas purulentas, mal cheirosas, cheias de pus, etc. e tal. Então, aqui mais uma vez, um deus, ou essa princesa, ou essa rainha dos deuses, a Neith, ela foi humilhada, porque ela, controladora, sustentadora, criadora, não foi capaz de fazer. E a saúde, né, amor, é a prova de que os deuses que eles adoravam tanto para que tivessem saúde, não foi capaz de protegê-los. Aonde você coloca a sua confiança em relação à sua saúde? Me surgiu essa pergunta agora. Às vezes eu ouço pessoas assim tão desesperadas em encontrar tratamentos e fórmulas. E uma vez eu atendi uma senhora, ela tomava acho que 22 ou 25 cápsulas de vitaminas e não sei o que. Não tenho nada contra isso, tá bom? Cuidar da saúde é bom. Mas ela dizia assim, Letícia, se eu não tomar esses negócios aqui, eu tenho a sensação de que eu vou morrer em pouco tempo. Eu não vou ter saúde se eu não tomar esse negócio aqui. E assim, ela tinha uma confiança tão grande naquilo e um desespero também tão grande de não ter mais aquilo como algo que a protegeria, que isso começou a gerar nela uma ansiedade. Entende? Porque, de fato, o que aconteceu? Ela não conseguiu mais ter acesso a alguns dos remédios. Olha que loucura! Ela não conseguiu mais ter acesso a alguns dos remédios e ela começou a entrar em ansiedade porque ela achou que ela morreria. Aonde você tem colocado a sua confiança em relação à sua saúde, à saúde da sua casa? E olha, gente, ainda mais agora, em tempos de pandemia, nós temos que usar recursos? Temos que tomar os remédios? Temos. Nosso filho está com Covid, vocês sabem disso. E ele está fazendo todo o tratamento. Nós não somos alienados quanto a isso. Remédio. Tá tomando tudo. E tá ótimo, graças a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte. Tá melhor que eu. Tá cheio de alergia aqui. Mas eu quero te dizer assim, ó. A nossa saúde, quem cuida sobre tudo é Deus. Sobre todas as coisas, quem decide, quem governa é o Senhor. Então aqui a gente está vendo um povo desesperado que teve que criar até uma deusa para cuidar da saúde. E agora tá vendo essa saúde indo pro ralo. E aí eu pergunto para você, o povo de Deus teve essas pústulas? Não. Porque quem cuidava da saúde do povo de Deus era o próprio Deus. Amém. Amém. Estamos guardados em Deus. Nossa confiança está no Senhor. Amém. Nós fazemos tudo o que nos indicam os médicos, né? Toda a ciência moderna nós fazemos, mas a nossa confiança está no Senhor, né? Acima de tudo. Nós temos que buscar primeiro a Deus. Isso eu queria falar. Uma enfermidade, uma doença, né? Alguma preocupação, a gente, antes de buscar as ciências humanas, nós temos que buscar o nosso Deus. Ele tem todo o poder. Ele é muito maior do que Neith, né? Do que Hathor, do que todos esses deuses egípcios e qualquer Deus que o homem possa criar, constituir. Nosso Deus é maior. Então vamos buscar a Ele com fé. Irmãos, essa é a palavra-chave que Deus tem mexido com a gente. Fé. Amém. E fé requer posicionamento. Eu vou falar sobre isso hoje. Estamos nos posicionando como filhos de Deus? Amém. Ou estamos nos posicionando como um morador do Egito qualquer? Nós podemos até morar no meio do Egito, no meio do pecado, mas nós pertencemos ao Senhor.
nós pertencemos ao Senhor. Se estamos convivendo com práticas egípcias, nós pertencemos ao Senhor. E espiritualmente, emocionalmente, nós fomos arrancados do Egito. Então temos que viver como quem é livre na presença do Senhor. E o nosso Deus, a quem adoramos, a quem confiamos, a quem buscamos, é o Senhor, acima de todas as coisas. Amém. E aí vem a 7ª praga, chuva de granizo, que destrói toda a plantação do Egito. Quer dizer, destrói a maioria, porque o que não foi destruído com granizo, depois é destruído com os gafanhotos, né? Mas aqui a Bíblia diz que derrubam árvores. A Bíblia diz que para Moisés dizer para Faraó que essa chuva de granizo que eles iriam experimentar, o Egito em toda a sua história nunca tinha visto. Eram pedras enormes que cairiam do céu. E ele ainda diz assim, ó, vai matar a plantação, vai matar quem estiver no campo, ou seja, mata gente, se sobrou animal, vai matar animal, vai matar a plantação, ou seja, vai destruir toda a economia daquele país. Porque era um país que também vivia da agricultura. Então essa chuva de granizo vem e sai quebrando tudo. Gente, você imagina uma pedra de granizo que derruba uma árvore? Que pedra era essa, gente? Vocês têm noção de que Deus governa toda a natureza? É Ele quem governa todas as coisas. E aí então vem essa chuva aí e destrói tudo. E destrona qual Deus? Ísis e Osíris. Que eles acreditavam que era o Deus que controlava todos os elementos naturais. Lá quando a gente assistia aos 10 mandamentos lá da Record, eles falavam demais desses dois deuses, Ísis e Osíris. Vocês tinham que ver os sacrifícios que eles não faziam para esses deuses. Sacrifícios de comida, sacrifícios de pessoas. Eles às vezes sacrificavam crianças para esses deuses, porque eles tinham que agradar os deuses, entendeu? Então, esses dois deuses são destronados aqui e aqui a economia do país começa a sofrer grandemente. Interessante porque isso aqui foi uma cena apocalíptica, né? É. Então, relâmpagos e trovões, pá, imagina a escuridão e as pedras caindo, destruindo tudo, uma cena apocalíptica, assustadora. É. Mas ainda assim, o faraó endureceu o seu coração. Ainda assim, nós já sabemos, instrumento de vai ensinar o povo do Senhor, mas também o Egito inteiro, quem era Deus. E aí, gente, a gente quer partir para algumas aplicações, assim. As pragas, elas meio que têm aplicações parecidas, né? Deus destronando o Deus errado, o Deus falso, Deus protegendo o seu próprio povo, Deus mostrando o seu poder e o seu juízo sobre o Egito, Deus querendo arrancar do povo dele essas práticas que eles também praticavam, porque lá na frente, quando eles estão já lá no deserto, tem uma parte que diz que o povo está com saudade do Egito. Saudade do quê? Da vida de escravidão? Saudade dessas adorações aí? Então aqui a gente está vivendo um momento em que Deus está se manifestando, porque Ele quer que o povo adore a Ele, só a Ele. Tá travando aí, gente? 2 pessoas já falaram. E travou mesmo. Vamos esperar um pouquinho, ver se destrava. Voltou, gente? Acho que voltou, né? Acho que tá normal. Tá, não voltou, porque eu tenho ali. Trava, Tá dando aqueles... Percebi ali, ó. Fica firme aí, fica firme. Voltou. Amor, fala dessa questão. O inimigo está se levantando. Fala aí dessa questão das distrações. Sim, a gente quer trazer algumas aplicações para vocês que são muito importantes, né? A gente já fez aquela associação das figuras que representam o Egito, o faraó, essa coisa toda. Então, o faraó, Satanás. Nós mencionamos alguns dias atrás sobre a questão de Satanás, sobre a questão das propostas que Satanás faz muitas vezes em relação ao Egito, né? Que nós permaneçamos no Egito e adoremos a Deus, então que saímos do Egito, mas que não fiquemos muito longe, né? Então a proposta de Deus ditada a Moisés, reproduzida ao faraó, é: deixe o meu povo sair para me adorar. Amém. Certo? Então o Senhor aqui está envergonhando os deuses egípcios, mostrando quem ele era, revelando o seu caráter, revelando a dimensão extraordinária do seu poder. O povo está vendo aquilo ali, né? Aqui nessa nossa lição de hoje, ele destronou alguns falsos deuses egípcios. E a pergunta que a gente faz para você, e até já comecei a falar sobre isso: será que hoje você, será que nós não temos
construído alguns deuses. Estava falando com a Letícia hoje cedo que nesse tempo de quarentena, muitas pessoas deixaram de ir à igreja, né? Primeiro porque o governo instituiu algumas leis que nos proibiam de ir à igreja, ir ao templo, né? Lembrando que a igreja, eu estou mencionando aqui, é o templo. Então muitos não puderam ir. E outros, quando puderam ir, decidiram não ir. Por preocupações, por outras questões que sejam. Mas o fato é que nesse tempo de pandemia, nós temos criado novos hábitos no domingo, né? Já percebeu isso? A nossa rotina mudou no dia a dia, e no domingo, que antigamente era o dia que nós nos preparávamos para estar na casa do Senhor, né? Porque ali o templo se torna a casa do Senhor, porque o povo do Senhor se encontra ali. Por não podermos ir, ou por haver algumas restrições, que nem todos podem ir, nós começamos a criar novos hábitos. E eu temo que não tenhamos criado novos ídolos, que não tenhamos incorporado em nossa rotina práticas que tenderão, daqui a pouco, a ocupar o lugar de Deus. Então eu quero, a despeito daquela visão objetiva que a gente tem, quando a gente observa tudo o que está acontecendo no Egito, a gente fala, não, isso pra gente é bobagem, negócio de Deus a vaca, Deus a não sei o quê, Deus a serpente, isso não existe para mim. Mas talvez estejamos constituindo, criando ídolos, criando hábitos que se tornarão ídolos em nossa vida, porque serão idolatrados. E o que é idolatria? É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Então, quando eu começo a criar um hábito que vai me tirar da presença de Deus, eu estou idolatrando esse novo hábito, tornando esse hábito um Deus na minha vida. E eu posso começar a reproduzir aquilo que acontecia no Egito. Eu começo a me distrair. Começo a me distrair com um monte de coisa e perco o foco no meu relacionamento com Deus. Até coloquei uma frase aqui: será que não estamos alimentando algumas distrações e permitindo que a nossa relação com Deus morra de fome? Percebe? Alimento algumas distrações enquanto a minha relação com Deus morre de fome. Nesse tempo de pandemia, eu infelizmente tenho que dizer, muitos estão criando novos ídolos. Muitos estão e terão dificuldades em voltar à velha rotina, à boa e velha rotina de aos domingos pela manhã estar na casa de Deus, no templo do Senhor, com a igreja de Deus, aprendendo de Deus. No domingo à noite estar cultuando, celebrando, agradecendo, adorando a Deus com a igreja dele. Muitos terão dificuldades porque criaram novos ídolos. Mas amor, será que só na quarentena que a gente cria esses novos ídolos? Sim, eu estou dizendo que esse é um ambiente que está propício a isso. Mas eu acho que talvez até antes da quarentena, sabe? A gente já tivesse criado deuses que entraram no lugar do Senhor, especialmente hoje que é domingo, né? E a gente pode ter um olhar especial para esse dia. Lá na frente vão vir os 10 mandamentos e provavelmente a gente vai falar sobre guardar o sábado, né? Que é o domingo. Mas acho que hoje a gente já pode comentar sobre isso, porque hoje é esse dia da semana. Você está assistindo... Não que o sábado seja o domingo, sim, né? É guardar um dia para do o Senhor. Essa acho que é a colocação correta. Ótimo, obrigada. Sábado é sábado, domingo é domingo. Tá bom. Separar o dia do Senhor. Isso. Você está assistindo essa live outro dia? Tudo bem, mas pega aí a lição, entendeu? O Senhor queria um dia e quer um dia só para Ele. Um dia de adoração, um dia de dedicação exclusiva. Não é como a lei fazia os judeus pensarem que era, né? Você não levanta da cama. A ideia é que esse dia seja dedicado para a busca, para a adoração, para as coisas do Senhor. E todas as vezes que a gente modifica o plano de Deus, a gente está criando um atalho. Então, será que nós não estamos profanando esse dia no sentido de ele não é só para o Senhor? É um dia que eu faço coisas para Deus, mas eu não abro mão de outras coisas que esse dia eu estou usando para isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito discernimento espiritual e pedir a Deus que nos ilumine e que fale com a gente sobre isso, sabe? Você tem um dia que você dedica ao Senhor? Você tem esse domingo aí para o Senhor? Ou a gente já utilizou o domingo para tantas coisas que às vezes é até um peso. Quando alguém fala assim, mas vocês vão à igreja no domingo de manhã e de noite? Meu Deus, é muita coisa. Esse dia é dele. Esse dia é pra ele. Então, assim, em que momento que eu achei que esse dia era pra mim?
Agora, as pessoas falam, eu trabalho a semana inteira. E às vezes o único dia que eu tenho pra fazer qualquer outra coisa pra mim é no domingo. Bom, aí é um problema seu. Se eu estou escolhendo viver uma vida tão intensa, tão corrida, tão agitada, a ponto de que eu tenho que sacrificar o dia do Senhor pra usar pra mim, tem alguma coisa errada. E o erro não tá em Deus, em pedir um dia pra Ele. Mas sabe o que eu penso, amor? Quando eu penso que Deus pediu um dia pra Ele, na verdade não era pra Ele. Era porque eu preciso ter um dia onde eu busco a Ele. Você entende, gente? Porque parece assim, ai, mas Deus é muito exigente. Ai, tem que ser um dia todo pra fazer as coisas pra Ele e pra igreja, ficar adorando. Queridos, nós que precisamos disso. Se você não entender que adorar a Deus, que buscar a Deus e que servir a Deus é algo que eu preciso, isso é bom para mim acima de qualquer coisa, então a gente não entendeu ainda o que é esse relacionamento com o Senhor. Se é um peso, se é um fardo, tem alguma coisa errada na gente. A proposta de Deus era: saiam do Egito e venham me adorar. Muitas pessoas não conseguem adorar a Deus. Veja bem, essa é uma frase forte e pode machucar o teu coração, mas ela é real. Muitas pessoas não conseguem adorar a Deus, não conseguem subir o monte, estar na presença de Deus. Quer seja no templo, quer seja num encontro como esse, seja num tempo de culto infantil com as crianças, seja num tempo de culto doméstico, não importa. Muitas pessoas não conseguem adorar a Deus porque não saíram do Egito. Continuam no Egito. Não é possível subir o monte estando no Egito. Quando o faraó fez a proposta, fiquem por aqui, adorem por aqui, Moisés falou, não, nós temos que sair do Egito, 3 dias de caminhada e subir no monte para adorar a Deus. A despeito de tempo de pandemia, nós temos constituído muitos deuses. Eu até fiz uma relação ali, muitas coisas que hoje ocupam mais tempo em nossa vida do que o tempo de Deus. Gastamos mais tempo, investimos mais tempo nessas coisas do que com Deus. Trabalho, que pode ser a nossa empresa, o nosso empreendimento. Eu estou agora focado no meu empreendimento, eu tenho que fazer dar certo. Aí não busca mais a Deus, não ora, não lê a Bíblia, não se ajunta com a família para adorar ao Senhor, indo à igreja, ou indo ao templo, ou indo a um encontro de adoração qualquer. Por quê? Porque está focado naquilo. Aquilo se tornou o seu Deus, é o seu homem com cabeça de cavalo, cabeça de touro, é a sua serpente. É o seu cabeça Deus. De cifrão. Cabeça de cifrão. Outros fazem o lazer, o entretenimento. Então, quer seja no domingo, quer seja no tempo de adoração a Deus, dia especial, outros dias, entretenimento. Entretenimento aí envolve um monte de coisa. Envolve sair para passear, que isso é bom. Mas é ruim quando ocupa o lugar de Deus na sua vida. Quer seja estar nas redes sociais e gastar tempo com coisas que não levam a lugar nenhum, com futilidades às vezes. Nós temos constituído muitos deuses. Às vezes um bem que a gente tem, né? Um bem, às vezes é um sítio que a gente tem, que a gente passa mais tempo lá cuidando do sítio do que preocupado em buscar Deus e levar a família para a presença de Deus. Às vezes é uma casa que a gente tem também, que a gente investe mais na casa do que nas coisas de Deus. Às vezes é um carro, né? Um carro que a gente, né, cuida do carro com tanto cuidado e a relação com Deus é jogada às traças. Gente, lembra disso, é difícil. Aliás, é impossível conseguir subir um monte se o Egito não saiu de nós ou se nós não saímos do Egito. Sabe, gente, quando eu casei com o Fabrício, ele tinha um lema na vida dele que era trabalho. Fabrício #trabalho. É um cara que acordava e dormia pensando no ministério, na igreja, trabalho no sentido de ministério, né? E eu me lembro que nas segundas-feiras era o nosso dia de folga, né? Mas ele não respeitava, porque tinha que fazer, porque tinha alguém para visitar, porque a gente tinha que dar um estudo bíblico em algum lugar. E eu me lembro que eu falava muito isso para ele, amor, nós precisamos ter um dia nosso, não é, amor? E aí ele dizia, não, a gente já tá junto, a semana toda a gente já tá junto. Eu falei, eu sei, mas tem que ser um dia que a gente não pense em outras coisas, a não ser em curtirmos um ao outro, em conversarmos, em fazermos um passeio juntos. Depois vieram os filhos e aí, né, enfim. Gente, eu passei alguns anos tentando fazer ele entender que a gente tinha que ter um dia onde ele não pensasse em outra coisa a não ser em nós. E ele não investisse em nada a não ser em nós. Bom, os anos foram se passando e o Fabrício foi entendendo isso.
Então eu me lembro de as primeiras vezes que, às vezes, alguns amigos, né, da igreja falavam assim: "Ei, pastor, vamos jogar um futebol na segunda-feira, vamos fazer alguma coisa". E aí eu me lembro que algumas vezes ele falava assim: "Não, cara, segunda-feira não rola, porque segunda-feira eu fico com a Letícia e com as crianças". O sentimento que aquilo me trouxe de importância, quando ele falava isso, era um sentimento que me deixava segura, de saber que ele gosta de estar comigo, de que é bom para ele se dedicar às crianças, de que não é um peso, porque lá no início, quando ele começou a entender da segunda-feira, eu percebia que ele ficava meio agitado, entendeu? Porque na verdade ele achava que ele tinha que estar fazendo alguma coisa, que ele tinha que visitar alguém, mas depois ele começou a entender que aquilo era bom. Então agora eu abro mão de outras coisas com muita facilidade. Gente, é uma analogia muito simples. Mas se Deus olha para o meu coração e ele pensa assim: caramba, para ela é um fardo separar um dia para estar comigo, para se dedicar a mim. Puxa, não era isso que eu queria dela. Porque aí eu viro uma religiosa. Que aí eu dedico aquele dia lá, eu vou à igreja, eu faço tudo. Ah, pronto, era o dia do Senhor. Não, eu quero que ele queira estar comigo. Você entende? Aquele exemplo que você deu, né, numa das mensagens aí atrás, maravilhosas, que o Fabrício pregou na igreja. Deus quer que você queira estar com ele. E não que você esteja com ele porque é uma obrigação desse dia ou de todos os outros dias. Não tá dizendo, gente, que a gente só busca Deus no domingo, não. Claro que não. A gente tá falando de um dia exclusivo. É porque hoje é domingo, então... A gente tá usando o dia que você tá assistindo essa live no domingo ou não tá. Então, pra fechar, Deus quer que você queira ele. Porque se você só está buscando a ele porque você tem um peso na sua mente, uma culpa, quando você não faz, tá tudo errado. Pega mais uma agora aí, que é importante. Olha só, você tem hoje a oportunidade de aprender com o que aconteceu no Egito. Deus destruiu, desmoralizou cada um daqueles falsos deuses. Hoje, será que nós podemos aprender isso e que nós destruamos esses falsos deuses? Não esperemos que Deus faça isso. Nós podemos começar a desmobilizar, sabe? Não, isso aqui hoje tem ocupado o lugar de Deus na minha vida, então não, a partir de hoje não mais. Esse tempo aqui eu tenho gasto com esse meu bem, com esse produto que eu tenho, com essa, como é que fala? Com esse, sei lá, com o meu carro, com a minha casa, com o meu empreendimento, eu tenho gasto muito tempo com isso, então eu vou desmobilizar isso aqui, eu não vou mais gastar tempo com isso. Eu mesmo vou... Tanto tempo, né? Isso, exato. Eu vou gastar o tempo de Deus com isso. A minha faculdade, os meus estudos, eu até já mencionei outros dias para trás, nós mencionamos aqui isso, né, que às vezes se torna um Deus, o estudo para a pessoa, e durante 5, 6 anos é o seu Deus, nada é mais importante. Gente, não existe condição de exceção. O Senhor quer estar no primeiro lugar, esse é o lugar dele. Então, durante 6 anos eu vou estar na faculdade, viu Deus? O senhor fica em segundinho aqui, tá? Não. Então, meu irmão, aprendamos com o Egito, aprendamos com essa história, que não tem outro lugar para Deus estar do que no primeiro lugar da nossa vida. E se outros falsos deuses estão ocupando o lugar de Deus, tem que ser destruído agora por nós. Não esperemos que Deus desmobilize, que Deus coloque a sua mão. Gente, agora olha o que nós citamos aqui antes. Será que Deus vai ter que fazer alguma coisa para que aquilo se perca na minha vida, para que aquilo se esvazie de importância na minha vida? Ou será que eu não posso aprender com os outros? Aprender com o que ele fez no passado? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele requer ainda que saiamos do Egito, que subamos o monte em adoração a Ele. Que estejamos na presença. Deus quer relacionamento conosco. Então, se hoje você está distraído com muitas coisas, tem muita coisa tirando o foco da sua atenção de Deus e sendo dividido com um monte de outras coisas, por favor, dobre os joelhos, peça a Deus misericórdia e coloque Deus no lugar que Ele é devido. O lugar dele é o topo do seu coração, é o trono. Então, estamos aqui hoje na presença de Deus. Ele está aqui com a gente agora. Não tem outro lugar melhor para estarmos do que estarmos aqui. Hoje à noite estaremos novamente, mas eu posso passar a tarde toda na presença de Deus. Eu posso passar. Aí que tá, amor. Só isso que eu quero deixar muito claro. A ideia de que como é bom estar na presença desse Deus. Eu acho que o Fabrício não tinha ideia de como era bom
para ele estar em família com a gente, né? Talvez lá atrás ele não tinha ideia. E talvez eu fui a pessoa que fui perturbando ele para ele entender que é bom. Então às vezes Deus fica assim, filho, vem. Filho, sai do Egito. Estar comigo é muito bom. Você não tem ideia. Gente, eu tenho falado isso para vocês aqui. Minutos, horas na presença de Deus, quando você sente que Deus está ali, quando você é tomado por essa atmosfera da presença de Deus, quando Deus começa a quebrantar o seu coração, quando Ele começa a falar com você, meu Deus, o que pode ser mais prazeroso do que isso? Então eu não posso ter isso como uma obrigação. Isso é um prazer. Mas você só vai descobrir que isso é um prazer quando você decidir sair do Egito e falar, Deus, então tá. Eu quero essa vida aí que o Senhor me propõe, de adoração, de comunhão, de aproximação contigo. Me mostra como isso é bom. Eles estão falando ali, Deus, mas eu acho que até hoje eu vivi essas coisas assim que eu tinha que fazer, porque eu tinha que ir, porque eu tinha uma responsabilidade lá na igreja. Senhor, me mostra como que é isso. E vai buscar a Deus. E você vai entender que esse dia de folga, você não abre mão por nenhuma outra coisa. Então, que o Senhor te revele o prazer de estar na presença dEle. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus complemente no seu coração aí todas as mensagens que você precisa aprender, precisa assimilar, né? Nós temos uma parceria aqui com o Espírito Santo, né? A gente procura ser canal, mas a gente sabe que quem escreve as lições no coração de cada um é o Senhor através do seu Santo Espírito. Então, renda-se aos comandos de Deus, renda-se à vontade de Deus. Amém. Entregue-se completamente, confie que o Senhor, Ele sabe exatamente o que você deve fazer e Ele te orienta nessa direção. Faça. Que o Senhor seja o centro, seja o topo, seja tudo na sua vida. E as outras coisas, pode acreditar, Ele vai acrescentar no tempo certo, na hora certa, de maneira abençoada na sua vida. Amém.